Ao longo das narrativas bíblicas, especialmente nos evangelhos e em episódios decisivos do Antigo Testamento, o chamado divino frequentemente se manifesta como ruptura, deixar terras, ofícios, redes, segurança econômica e identidade social para seguir a Cristo. Contudo, na igreja contemporânea, observa-se uma mudança significativa no imaginário cristão. O abandono total e irrestrito passou a ser visto com suspeita, enquanto a permanência no sistema produtivo é celebrada como maturidade espiritual. Este ensaio analisa como essa mudança se formou, como ela molda o julgamento moral dentro da igreja e como afeta aqueles que ainda hoje respondem a chamados radicais semelhantes aos bíblicos. Biblicamente, o chamado divino não é apresentado em sua forma paradigmática, como uma adaptação confortável da fé à vida existente, mas como deslocamento. No Antigo Testamento, Abraão é arrancado de sua terra e parentela. Moisés abandona o palácio. Eliseu destrói os instrumentos de seu sustento. Esses gestos não são apenas funcionais, mas simbólicos. Apontam para a impossibilidade de retorno. O chamado cria uma nova identidade. Nos evangelhos, o padrão se intensifica. Jesus não convida pessoas a integrar a fé ao seu projeto de vida. Ele redefine completamente esse projeto. Segue-me implica prioridade absoluta do reino. Redes, bancas de impostos e laços familiares tornam-se secundários. O discipulado é totalizante. Esse padrão não significa que todo crente deva abandonar sua profissão, mas estabelece um eixo normativo. Quando Deus chama, nada é intocável. A mudança começa no Novo Testamento tardio, especialmente nas epístolas paulinas, onde o foco pastoral se desloca do chamado inaugural para a organização da vida comunitária. Textos como 1 Coríntios, capítulo 7, orientam a permanência vocacional como estratégia de estabilidade e testemunho. Séculos depois, a Reforma Protestante promove uma inflexão decisiva. Martinho Lutero reage ao monopólio espiritual do clero e redefine vocação como toda atividade legítima exercida diante de Deus. Essa teologia é pastoralmente necessária, mas desloca o centro simbólico do abandono para a santificação do cotidiano. Nos séculos seguintes, especialmente com o desenvolvimento do capitalismo moderno, a vocação passa a carregar valores de disciplina, produtividade e estabilidade. O trabalho não apenas serve a Deus, ele se torna um sinal de maturidade espiritual. Esse paradigma se instala na mente das pessoas não como ideologia explícita, mas como senso comum espiritual. Ele oferece segurança emocional em um mundo estável. Permanecer parece prudente, abandonar parece arriscado. A fé passa a ser filtrada por critérios de previsibilidade, planejamento financeiro, retorno institucional, validação comunitária. O risco, que nos evangelhos é elemento constitutivo da fé, passa a ser visto como imprudência. Assim, o coração aprende a associar obediência à manutenção da estabilidade e não à disposição para perder. Quando esse imaginário se consolida, ele redefine o julgamento moral dentro da igreja. O critério deixa de ser a obediência ao chamado e passa a ser a coerência com expectativas sociais cristianizadas. Quem deixa tudo para servir integralmente passa a ser avaliado não pelo fruto espiritual, mas pela sustentabilidade do projeto. Perguntas aparentemente pastorais escondem juízos profundos. Isso é de Deus? Não seria mais sábio esperar? Como você vai se manter? O resultado é uma inversão ética. A cruz torna-se excesso e a prudência se torna virtude suprema. O sofrimento, que no Novo Testamento é sinal frequente de infidelidade, passa a ser interpretado como erro de discernimento.
Aqueles que respondem a chamados disruptivos muitas vezes experimentam isolamento institucional. São celebrados no discurso, mas pouco sustentados na prática. A igreja admira o sacrifício, mas não o compartilha. Além disso, esses vocacionados carregam um fardo psicológico adicional. Precisam justificar continuamente sua obediência por meio de resultados mensuráveis. O fracasso não é apenas pastoral, torna-se moral. Trata-se de uma forma moderna de martírio, a deslegitimação silenciosa. Este ensaio não defende o romantismo irresponsável do abandono. A Escritura também adverte contra a impulsividade e falsa espiritualidade. Nem todo desejo de deixar tudo é chamado legítimo. Contudo, o erro contemporâneo é simétrico ao erro antigo: absolutizar a permanência e patologizar a ruptura. O Novo Testamento preserva ambos, mas nunca permite que a segurança se torne critério superior à obediência. O pensamento de que Deus pode te usar onde você está não é em si falso. Torna-se problemático quando elimina a possibilidade real do chamado que exige deixar tudo. Quando isso acontece, a igreja perde sua capacidade profética e passa a formar discípulos funcionalmente adaptados, mas espiritualmente domesticados. O juízo contra aqueles que abandonam tudo revela menos sobre eles e mais sobre os ídolos ocultos de uma comunidade: segurança, controle e previsibilidade. O Evangelho, porém, continua a chamar pessoas para fora, não apenas do pecado, mas também do conforto. Enquanto esse chamado existir, sempre haverá tensão, e essa tensão não é um defeito da fé cristã, mas um de seus sinais mais autênticos.